Galera, conversando sobre e juntando tudo de novo aí. Tem sim, tem uma verdade que a gente desconhece, galera. Conversando sobre e juntando tudo traz hoje um corte de podcast do Paranormal Experiência com Vânia Temporini. Olha, eu vi, tô terminando de ver, que é bem grande, mas, galera, tem sim, tem uma verdade que a gente desconhece totalmente. E na proporção que a gente vai acessando essa verdade, a gente realmente vai se dando conta que é algo que a gente não sabia que era possível, que existia esse jeito de viver assim. Mas engraçado que eu percebo que a gente sempre buscou um jeito certo de viver a vida, um modo certo de entender a vida. E as verdades tá aí, cara. Tá aí, como eu já falei, a internet, o YouTube é um portal de informações abertos. E tá aí, ó. Tá aí. Então, galera, vamos aproveitar. Vamos despertar. Vamos despertar porque, quem sabe, né? Eu ou você que ouve é um dos 144 mil que vão despertar para essa nova sabedoria e vai ajudar uma penca de gente aí a se realinhar com o seu verdadeiro propósito divino. E, galera, é incrível, curte aí. E em outro vídeo eu vou postando mais algumas partes e vou fazer vídeos mais específicos de pontos de vista mesmo. Eu e meu irmão vamos estudar mais a fundo e vamos comentar, expor nosso entendimento, que com certeza é paralelo ao entendimento de muitas pessoas aí leigas, que nós somos leigos, né? Pessoas comuns. E o Conversando Sobre, juntando tudo, tá trazendo informações de pessoas que já têm anos de estudos a respeito dessas verdades, que nós, pessoas comuns, acostumadas a acordar cedo e trabalhar e voltar para casa e descansar, e acordar cedo no outro dia de novo, trabalhar, descansar e só se informar com o serviço, com compromisso de dívida, com todas as outras coisas, e fechamos a nossa mente para essas verdades. E é isso aí, vamos lá, curte o vídeo aí. Valeu. Bem-vinda, Vânia Temporini, tudo bom? Tudo ótimo. Tudo tranquilo? Muito tranquilo. Então a gente já teve um papo pré aqui que a gente estava montando, né? Mas eu vou começar com a minha pergunta básica antes de tudo, que é para as pessoas que não te conhecem, a pessoa que está chegando agora, para você se apresentar, fala sobre o que você fala, tal. Vamos dar uma introdução bacana aqui. Bom, eu vou já quebrar o primeiro protocolo, porque nós nos acostumamos a nos apresentarmos como nosso nome terreno. E nós estamos, né? Nós não somos, eu não sou a Vânia, eu estou Vânia. Então isso já é o primeiro momento. Então nós nos apresentamos como a nossa identidade galáctica. E vocês vão entender depois porque faz diferença. Então eu sou Kim 181, dragão cristal vermelho, e estou como Vânia Temporini. E você é uma estrela, e você é um espelho. Você é um Kim 178 e o guru é um Kim 128. Peraí, 178? 128. Isso. Tá, isso aqui... Vocês dois são antípodas. Depois eu explico tudo isso, vocês vão ficar pirados aqui. Bom, então falando um pouquinho do que eu faço, né? Eu estou na área da saúde há 35 anos. Eu comecei minha jornada como professora de educação física e fiquei muito cansada durante muito tempo
de não entender muito porque as pessoas sofriam. Então, fiquei sempre muito do lado do sofrimento humano. Então, com isso, eu fui me aprofundando cada vez mais na questão do corpo. Então, durante muito tempo, eu fiz minha jornada dentro da área da saúde, ainda estou na área da saúde. E aí, em 2000, há 7 anos atrás, que a gente chama de 7 anéis, dando curso para os meus alunos de faculdade, porque eu sou professora universitária, uma aluna minha disse assim para mim: Pro, você respondeu o Kim de hoje, a dúvida de hoje. Eu achei e falei: menina, você tá muito louca. Do que você tá falando? Ela falou: Pro, eu quero te dar um presente. E eu quero te dar uma coisa que você tenho certeza que você vai decodificar. E ela me trouxe isso, né? Então, de 7 anos para cá, né, que a gente chama de 7 anos, são 7 anéis, minha vida mudou da água para o vinho depois que eu entrei em contato com isso. Só que durante toda a minha jornada, eu tive vários problemas de saúde na minha jornada, e eu fui me recuperando e acabei entrando um pouco mais nessa linha mais terapêutica, né? Então, já fazem 25 anos, desses 35 anos, que eu estou numa linha mais terapêutica. Então, eu não parei de fazer o que eu fazia, só que a minha vida entrou dentro de uma outra ordem. E essa ordem, que a gente está chamando de DNA cósmico, eu quero apresentar para vocês. Então, hoje eu também sou uma facilitadora desta lei. Isso é uma lei, é a lei do tempo. Então, a gente vai entrar num lugar que talvez para muitos, né, são muitas perguntas sem respostas que a gente vem vivendo como humanidade. Então isso aqui foi meio que, vamos pensar assim, não totalmente escondido, mas tem algo que esconde isso, né, que é o tempo artificial. Então eu também me tornei logo que chegou isso para mim, dentro da minha área, porque eu estava dando aula de educação física, né, dando aula para uma aluna minha de faculdade, isso chegou para mim como presente. Então isso aqui quando chega na tua vida é porque você já está pronto. Então, eu acredito que todas as pessoas também que vão ouvir esse material também estão convocadas. Eu falo que a gente só chega nisso aqui quando a gente está pronto para escutar isso. Porque é uma coisa que a nossa mente, do nosso ego, ela não consegue compreender. Mas a sua memória cósmica e galáctica consegue lembrar. Então, isso aqui não é isso aqui é uma transmissão. É muito diferente de uma informação. O que é uma transmissão? Uma transmissão é quando eu vou trazer coisas para vocês que vocês vão decodificar à medida que eu vou falando. Muitas fichas vão cair. Eu falo que não vai cair uma ficha, vai cair um orelhão para todas as pessoas que estão ouvindo. Porque muitas coisas que vocês têm angústias, isso aqui vai responder para vocês, porque isso aqui é um compilado de mais de 10 ciências ao mesmo tempo. Por isso que no primeiro momento vocês olhem e digam: nossa, mas o que é isto? Né? Então aqui tem desde astronomia, né, astrofísica, mecânica quântica, física quântica, tudo que vocês puderem imaginar, que Einstein trouxe, Nikola Tesla, tudo trouxeram dentro da ciência. Então isso aqui é ciência, espiritualidade, arte na cultura da paz. Então a gente tem uma bandeira, então isso aqui o pessoal chama de calendário maia, que é o primeiro erro que tem. Então isso aqui é uma profecia maia galáctica. Então, quando vocês trouxeram, né, me disseram, é uma linguagem extraterrestre. Eu até corrigi vocês, eu falei, não é extraterrestre, a gente vai entender a diferença também de extraterrestre e ultraterrestre. Então, todos esses códigos foram deixados pelos maias. Os maias eram senhores do tempo. E aí, esses códigos foram trazidos pelos maias galácticos. E aí, se vocês também quiserem perguntar outra coisa antes de eu começar, porque eu acredito que a hora que eu começar, vocês vão ir para um outro lugar, né, dentro da mente de vocês, porque tudo isso já está dentro de vocês. Então, não sou eu que vou nem ensinar, vocês vão recordar disso. Porque isso a gente já traz essa memória, né? Só que como é algo que parece muito novo no primeiro momento, daqui a pouco aquilo começa a se desdobrar. Porque nós temos um cérebro que é extremamente racional e lógico. Isso aqui é totalmente lógico, matemático, geométrico, harmônico. Só que nós perdemos isso com o calendário artificial. E eu vou falar um pouco dessa história também, para a gente poder entender que nós estamos operando hoje em menos, com uma capacidade muito pequena do nosso DNA e RNA. Então, isso fez com que a gente envelhecesse, isso fez com que a gente criasse uma série de crenças. Então, a gente vai falar de tudo isso dentro desse, que eu puder trazer de esclarecimento, porque eu acredito que isso pode mudar e vai mudar a vida de quem realmente quiser entender isso, porque isso é uma ciência pura. Só que aquilo que é novo,
no primeiro momento, às vezes assusta. E eu trouxe o mais lúdico possível, por isso que eu precisei montar esse painel todo. E eu, como uma boa professora, quando eu comecei a ensinar isso há 7 anos atrás, eu desenvolvi alguns materiais para poder deixar isso também mais pedagógico, porque isso vem nesse formato, né? Isso aqui praticamente é o dia de hoje, ó. Quando vocês olham aqui, esse é o dia de hoje. Olha a quantidade de códigos que tem. Então, quando a gente pega, esse é o dia de hoje, não o dia que a gente olha no calendário comum. Então, vocês vão perceber que nós estamos vibrando ou vivendo numa completa desarmonia como espécie, né? Essa já é algumas tentativas da espécie humana. A gente já se perdeu dentro, com o afundamento de Atlântida, Lemúria. Não sei o quanto vocês têm conhecimento sobre Atlântida e Lemúria, que foram os 2 continentes que afundaram. Um por conta do misticismo, então isso aqui não é uma coisa mística, não é para levar para o lado místico e nem para a área totalmente da tecnologia. Então nós estamos vivendo de novo essa fase, né? Os Atlantes perderam toda a civilização da Atlântida por conta da tecnologia. Então, que foi o domínio sobre a natureza. Tudo isso aqui porque isso aqui pode chegar na Terra agora. Isso aqui foi profetizado há 1.600 anos atrás. Isso está dentro das pirâmides lá no México. Então, a gente está decodificando como se a gente estivesse abrindo a pirâmide do Egito, pegando todos aqueles códigos, porque isso aqui se conecta a todos os monumentos que estão no planeta Terra. Então, isso aqui vai fazer com que a gente se reconecte de novo à natureza, porque a gente perdeu a nossa natureza. Nós nos desconectamos da natureza e a gente está achando isso super normal. Então, isso aqui vai fazer com que você volte à sua frequência natural, que é chamado 13 e 20. A frequência toda da nossa galáxia é 13 e 20. Então, a maior estrela da nossa galáxia é Sirius. Sirius informa o Sol informa a Lua informa a Terra. Então, isso aqui é uma sincronia da nossa galáxia inteira. Então, todos os planetas da nossa galáxia vibram nessa mesma frequência. Isso aqui é uma linguagem telepática. É o nosso maior poder, a telepatia. E nós perdemos a comunicação telepática. Em 2027, começam a chegar seres no planeta Terra que nunca passaram por uma encarnação como a nossa. As crianças que vão chegar em 2027 são 100% telepáticas. Então, imagina, a criança é telepática de natureza. Então, como a gente perdeu essa linguagem, e essa linguagem até 2029 nós vamos ter que estar todos familiarizados já para a gente poder passar pela próxima fase, porque a Terra já está em 5ª dimensão. A Terra pediu na dispensação pela Confederação Galáctica para vibrar, ela já está em 5ª dimensão. Nós estamos presos na 3ª, acreditando que é a 3ª. Então, isso é uma coisa séria a nível planetário. Isso aqui é uma boia de salvação para nós que estamos humanos hoje, para que a gente não afunde mais uma vez como sociedade. Então, é um assunto bem interessante. Por isso que quando isso chegou para mim na minha vida, eu fiz uau, ou eu mudo, ou eu mudo. E a partir do momento que eu tirei o calendário artificial da minha vida, coisas incríveis começaram a acontecer. Então, a gente até diz para as pessoas, vive isso uma semana só, vocês não precisam acreditar em nada. É só olhar para isso e viver uma semana e ver o que acontece com a sua vida. Então, a gente fala assim, não precisa acreditar nisso. Vocês não precisam acreditar, vocês não precisam, porque vocês já são isso. Só que, quando eu não tenho essa informação, eu não consigo decodificar, porque tudo isso vem em código. Então, eu fiz essa abertura para que vocês também possam ficar muito à vontade de perguntar. Eu quero ser o mais didático possível para que chegue a mais pessoas, né? Apesar de, primeiro momento, falar, nossa, é muita informação. Sim, é uma linguagem, como a gente brincou no começo, que a gente podia fazer uma aspas, né? Extraterrestre, mas a gente também vai explicar, né, sobre isso. Mas é uma linguagem ultraterrestre, porque isso não vem nem da nossa galáxia. Isso foi deixado por uma civilização muito evoluída. E por que tem tantos seres no planeta cuidando da gente, né? O pessoal fala de muita coisa de espiritualidade. Então, isso aqui, ele está envolvendo também a espiritualidade, a ciência, porque o tempo fatorado por energia é igual a arte. E a gente está no mundo mecânico dizendo que tempo é igual a dinheiro. Então, esse é o maior suicídio da humanidade que a gente pode estar vivendo quando nós associamos tempo a dinheiro.
tempo fatorado por energia é igual a arte. Ou seja, o nosso tempo aqui na Terra é muito breve. Então, se a gente não fizer o que a gente ama e a gente não se conectar à frequência natural do nosso cérebro, a gente nunca se teve tanta gente ansiosa, tanta gente deprimida, tanta gente tomando remédio, porque quem regula a mente é o tempo. A Terra está viajando há muitos anos-luz. Nós estamos dentro de uma nave, a Terra é uma nave, e ela está viajando no tempo e espaço. Só que a gente nunca olhou para isso, a gente achou que nós éramos um planeta pequenininho, que não tinha uma civilização fora, e a gente está falando, então isso aqui é uma transmissão. O que está acontecendo aqui é reverberado em 7 galáxias locais, então imagina a transmissão disso. É como se o meu eu do futuro tivesse aqui agora, e eu estou mudando a minha realidade para aquilo que eu vou viver na frente. Nós temos muitos fractais nossos no tempo e espaço. Nós temos 9 células do tempo. Temos passado, presente, passado, futuro, presente, passado, presente, futuro, futuro, passado, futuro, presente, futuro. Hoje nós conseguimos, encarnado, acessar só uma célula do tempo. Então, o seu eu do futuro informa o seu eu do presente para poder te liberar do passado. Então, muitos de nós aqui está trazendo situações que não são dessa encarnação, dessa vida. E se a gente não sair daqui, a gente fica na roda reencarnatória, que todo mundo fala, né, que é a roda de Sansara. Então, e talvez a Terra não tenha corpos para poder trazer pessoas de volta para cá. Então, muita gente pode ser, inclusive, descartada para planetas inferiores à Terra, porque a Terra já está em 5ª e nós estamos em 3ª. Então, é um assunto bem forte, porque ele é um chamado mesmo para que a gente possa se reconectar de novo àquilo que a gente é. Então, essa encarnação, todas as pessoas que estão encarnadas hoje na Terra escolheram estar na Terra nesse momento planetário. E o sincronário, né, que a gente chama de sincronário, porque ele sincroniza várias ferramentas. Então, como eu trouxe o DNA cósmico, né, vocês vão entender por que a gente foi desconectado. Hoje a gente opera como se fosse um carro velho, vamos pensar assim. O corpo humano hoje está operando como um carro velho. Era para a gente ter, quando nós falamos em 5ª dimensão, por exemplo, os seres de 5ª dimensão, eles têm, 30 mil anos com aparência de 20. Então, esse envelhecimento que está nosso aqui está exatamente porque o nosso DNA foi alterado. E a gente teve uma queda. Então, toda essa história, tudo eu posso contar, porque eu acho que ela faz toda a diferença para vocês entenderem isso, né? Para vocês entenderem o quanto está tudo conectado, todas as informações de várias ciências, várias coisas que vocês ouviram. Aqui a gente monta e sela um grande quebra-cabeça. Então, chegou a hora da gente. Nós não temos muito tempo como civilização, como humanidade, para a gente despertar para isso, né? Então, a gente fala, a cultura galáctica vem em paz. Até que para que isso chegasse na Terra, isso teve que passar por todos os povos originários. Então, os protetores da Mãe Terra são os indígenas, são os aborígenes. Então, para a civilização galáctica chegar na Terra, precisa da autorização também da Terra. A Terra também tem os guardiões dela. Então, à medida que eu conecto isso, a gente está ajudando, inclusive, o resto da humanidade a dar um passo rumo ao despertar. Então, até 6, 7 anos atrás, quando eu falava disso, parecia uma coisa ainda muito longe para as pessoas. Agora as pessoas estão sedentas por esse assunto, porque tem muita quantidade de luz no planeta para que a gente possa acessar isso, para dar um passo. Então, se 144 mil pessoas acessarem isso, a gente muda toda a massa crítica do planeta e a gente muda dessa frequência que a gente está vibrando para uma frequência mais elevada. Então, a gente não precisa que a humanidade inteira acorde para isso. Precisam que 144 mil pessoas que estão conectadas a isso, que vieram se conectar com essa informação, se levantem agora para poder ajudar a sustentar isso, né? Então, a gente tem desde a época de Jesus Cristo, quando ele foi assassinado, não sei se vocês têm esse conhecimento que Cristo foi assassinado. Então, dentro disso aqui estão todas as profecias. Então, aqui está os conhecimentos de Buda, os conhecimentos de Cristo, de Krishna, todas as civilizações, os conhecimentos de todas as culturas estão dentro disso aqui. Então, essa aqui é uma unificação, chamada de UR, união de todas as raças e união de todas as religiões. Então, a gente sabia que um momento da nossa transição planetária ia funilar,
né? E esse aqui é um afunilamento. Então, é uma porta estreita que nem muitos vão passar por isso. Então, a gente tem uma massa muito forte e ignorante ainda no planeta, infelizmente, né? E é triste de a gente olhar quando a gente vê pessoas como a gente ainda vibrando numa frequência, vamos pensar assim, de um primata emocional. Então, muita gente hoje está conectado à espiritualidade, mas briga com a mãe, chuta o cachorro, consegue passar na rua e ver, achar normal ver tudo está conectado. Então, a gente passou de um ecossistema. Então, isso aqui tira a gente do ecossistema e a gente volta a ser eco de novo conosco. Porque a gente praticamente, toda a natureza já evoluiu. Só a gente que ficou para trás. Se a gente for ver, a gente não se entende. E tem por que a gente não se entende. Então, tem toda a história que está por trás disso, que exatamente são os extraterrestres que fizeram esse mal para a gente aqui. Então, tomar bastante cuidado, as pessoas que estão querendo ver nave, essas coisas todas, é bem perigoso, inclusive, isso. Porque esse ensinamento, ele vai totalmente fora dessa civilização precária, né? Então, isso aqui nós estamos falando em alta tecnologia. O que tem de mais tecnológico é o nosso poder telepático. Porque a comunicação com outros seres, todas são telepáticas. Os animais falam por telepatia. Quem tem gato aqui sabe do que eu estou falando. Você olha para o gato, ele está te comunicando telepaticamente. As plantas se comunicam telepaticamente. Só nós que não nos entendemos nem no que a gente fala, né? Então, essa linguagem, ela unifica. Ela não só unifica, como ela faz com que a gente consiga decodificar as mensagens que estão no campo. Então, todos nós que estamos aqui somos médiums ativos e não médiums que precisa entrar em trabalho, em grandes transes. A gente recebe essas informações. Imagina que isso aqui é um campo. E tudo que está no campo tem alguém que decodifica. Então, nós somos canalizadores natos, né? Das informações que precisam ser passadas para a humanidade. Como se fôssemos mensageiros das boas novas, né? Daquilo que tá para emergir. E o Brasil, né? Tem essa felicidade de ser o coração da nova terra. Então, por isso que nós precisamos estar acima das nossas crenças, das nossas limitações, inclusive de tudo aquilo que a gente critica, né? Então, a gente não tinha noção. Cada crítica que a gente faz, a gente conecta a vários pontos da Terra. Uma crítica sua é um ponto de destruição do planeta. A gente não tinha noção do poder da palavra. O nosso planeta é uma grande bola de consciência, né? O nosso planeta, a nossa galáxia é consciência. A gente é 1% de matéria e 99% de energia. Então, imagina, se a gente juntasse toda a matéria do universo, a gente daria uma bola de futebol de 12 centímetros. Para você imaginar o quanto a gente está desconectado disso. Achando que isso aqui é tangível. Isso aqui é um holograma que a gente está vivendo, né? Então, esse é esse assunto. Então, eu acabei me tornando, né? Você me perguntou o que eu faço. Então, hoje eu também ajudo a difundir esse trabalho. Então, hoje eu estou no nível avançado desse conhecimento. Inclusive, nós temos hoje terapias ultraterrestres já aqui no planeta. Inclusive, para poder fazer essa recordação e abrir essa memória, né? Porque, inclusive, por exemplo, tudo que você já viveu, ele vem dentro de um acástico. Eu vi que vocês também iam falar desse assunto. Uhum. Né? Vocês vão perceber que vocês vão ter um Kim e vocês vão ter um banco Psi. A Terra, ela tem também uma mente. E a gente não sabia que a Terra pensava, e ela pensa. Tudo que a gente vive aqui é ela que coordena. Então, ela tem uma inteligência ultraterrestre. A Terra é um ser também. E a gente, até então, tá lá numa bola, achando que tá numa bola morta, e ela tem um corpo, e ela vai evoluir, ela vai levar com ela quem tiver na mesma frequência dela. Então, a terceira dimensão vai começar a ficar insuportável de viver, como a gente está vendo. Então, quando você está conectado com essa ferramenta, a tua vibração, ela passa de 350 Hz até 700, 800 Hz, que é a frequência da paz, do amor, da alegria. Todos nós viemos aqui para ser felizes, a gente não veio aqui para sofrer. Então, o sofrimento nada mais é do que um fractal seu que está preso numa linha do tempo e você não consegue soltar dessa linha do tempo. Galera, viu aí? Rapaz, que realidade, hein? Pensamentos nossos mesmos, que a gente prende na nossa mente e a gente armazena em algum lugar dentro de nós. Uau!
nossos pensamentos negativos influenciando na própria Terra. Rapaz, é incrível. É incrível, é incrível, é incrível. Os próprios... a própria energia da natureza correspondendo aos nossos próprios pensamentos. Tudo que acontece no planeta Terra é influenciado pelo nosso pensar. Igual a tudo que acontece na nossa vida é influenciado pelo nosso pensar. Porque realmente, se a gente for parar para analisar, tudo que a gente vem a conquistar, em algum momento primeiro a gente pensou. A gente se imaginou tendo aquilo. Não é de outra forma. E mesmo que a gente não imagina, às vezes, alguma coisa para nós mesmos, outras pessoas imaginam para nós e por nós. Às vezes, né, acontece da gente não ser ensinado nessas verdades, então a gente não liga muito para a qualidade de pensamento que a gente pensa, né? Mas tá aí, ó. Tá aí, a gente descobre agora que influencia o que a gente pensa da gente mesmo ou o que a gente pensa de outras pessoas, influencia na nossa própria vida e na vida de outras pessoas. E se a pessoa não tiver blindado, caramba, o que a gente imaginar a respeito da pessoa ou da gente mesmo vai acontecer exatamente como a gente imaginou. Nós temos que aprender muita coisa, gente. Mudar nosso pensamento a respeito da natureza, mudar nosso pensamento a respeito do planeta Terra, mudar o nosso pensamento a respeito das religiões, mudar os nossos pensamentos a respeito da gente mesmo, mudar os nossos pensamentos a respeito de outras pessoas, dos animais, de tudo que nós já ouvimos falar. Nós vamos ter que reanalisar tudo, né? Porque foram informações que foram passadas para a gente como verdade, mas a gente vê hoje aí que não veio completo. As informações não vieram completas. Então, cabe a gente agora complementar. Galera, conversando sobre e juntando tudo, fica por aqui. Um abraço, deixa o like, comentem e vamos para a próxima. Gratidão.